pessoal, boa noite, desejo que estejam todos bem. Eu sou a Adriana, psicóloga, especializada em transtornos alimentares e colaboradora do CETA. Estamos aqui hoje para a produção de um novo vídeo, novamente com as nossas psicólogas colaboradoras também do CETA, a Mariana e a Amália. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, para nós profissionais, psicólogos, que é a importância do nosso autocuidado. Né, enquanto profissionais de psicologia, psicólogos, enfim, eu acho que profissionais da área da saúde, né, meninas, assim, a gente tem tanto, a gente se propicia um desenvolvimento tão grande para cuidar de outras pessoas, é um doar tão intrínseco, né, e a gente às vezes acaba nos deixando um pouquinho de lado, e a gente não se dá conta às vezes que isso também pode ser uma problemática nessa relação com o paciente. Então, gostaria, né, de deixar esse espaço aberto para vocês. Eu sei que vocês têm trabalhado essa temática junto com outros profissionais, então gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre o tema. Sejam bem-vindas novamente. Muito obrigada. Feliz de estar aqui, né, falando desse tema, que é um tema de muito carinho para mim, muito carinho para a Mari também, porque a gente compartilha de uma mesma visão, que é a gente precisa cuidar de quem cuida. Né? Isso a gente pode, psicoterapeutas, nutricionistas, médicos, psiquiatras, profissionais da área da saúde, a gente estão no papel de cuidador, né? De uma certa, entre aspas, uma doação de algo, né? Seja uma instrução, seja, enfim, de uma escuta, de uma orientação, e sendo, né, tendo essa troca, a gente sabe que humanamente, né, coisas nossas vão envolver esse trabalho, né? Nós somos a nossa ferramenta de trabalho. E a importância de estar bem, de olhar, de cuidar, faz com que a gente evite burnout, que a gente evite né, alguns percalços, obrigada, que a gente inevitavelmente acaba acontecendo nesse caminhar, né? E quando a gente pensa o que é importante, né, de olhar para quem trabalha com essa população de comportamento alimentar, eu acredito que tenha muito a gente olhar para a imagem corporal, né, a história da imagem corporal do profissional e também a história de alimentação desse profissional. Então esse autoconhecimento sobre isso, apropriar, né, porque a gente sabe que a nossa população também é uma população de risco, profissionais da área da saúde são de risco, né, é um predisponente para desenvolver distorções alimentares, e nas nossas conversas, até, né, no CETA mesmo, quando a gente conversa, a gente sabe disso, mas parece que a gente fala pouco disso, né, Mari? Super pouco, até nós, enquanto parceiras de trabalho, a gente, entre nós que, né, fazemos reuniões com frequência e, enfim, as reuniões de alinhamento de trabalho mesmo, a gente demorou também para compartilhar uma com a outra que, enfim, temos questões também relacionadas a isso, né? Eu acho que, assim, a gente tem, não é só achismo, né, Adri, a gente tem estudos que falam sobre o quanto os profissionais da saúde, eles têm a questão do autossacrifício muito forte, a questão de sempre estar, né, disposto e preocupado com o outro, né, com o seu paciente, e aí por isso altas cargas de trabalho, perfeccionismos muito excessivos. E a gente sempre tenta entender assim, o que me fez entrar nessa área, né, de trabalho, agora especificamente de transtornos alimentares. E a gente vê muitos nutricionistas, muitos psicólogos, muitos médicos com transtornos alimentares, né? Como a Maria falou, a gente tem esse fator de risco, digamos assim. Então, tem alguma coisa aí aparecendo que a gente não olha, né? Seja por preconceito, por um receio de ser julgado, né? Ai, como que eu, profissional da saúde, vou ter questões com o meu próprio corpo, com uma alimentação e tal. Então, acho que tem um receio muito grande e acho que isso que a gente sentiu, né, quando a gente foi falando, será que a Amália vai me julgar que uma vez
né? Lá na minha história de vida eu já fiz dietas malucas, né? Que eu posso ter tido um desconforto muito grande com o meu corpo, que eu já tive vergonha quando eu era adolescente, de aparecer de biquíni, né? Então, coisas que vão aparecendo na história que fazem parte da minha construção de imagem corporal e que se a gente não cuida, como é que isso acaba desembocando sem querer, de uma forma, né, sem intenção, mas será que isso desemboca de alguma forma no meu trabalho com os meus pacientes, né? Então a gente percebeu essa necessidade de falar um pouco mais disso e de fazer com que esses profissionais todos também possam ter esse espaço, né, sem julgamentos, de também trabalharem essas questões. E eu acho muito importante, assim, porque quando a gente trabalha, né, com transtornos alimentares, e eu acho que na relação da nutrição, na nutrição comportamental, é um remar que a gente vê contra a maré, né? A gente vai conta toda uma construção, uma cultura, né? E isso se torna também muito pesado para nós. Né? Eu sempre pergunto assim, por que eu escolhi esse caminho? Por que transtorno alimentar? E daí a gente começa a olhar um pouquinho e é comum a gente descobrir nas nossas histórias dos profissionais como se tem esse espaço, essa confiança de colocar as suas vulnerabilidades, coisas em comum, né? Ou que passaram por uma trajetória difícil também, porque veja, até às vezes eu levo isso também para os pacientes, né? Porque tem toda uma fantasia construída de que enquanto profissionais que trabalham com isso, somos pessoas extremamente bem resolvidas com tudo, né? Não temos desconforto. E isso é tão forte na cultura que às vezes a gente mesmo se dá conta de uma reprodução, ou de uma fala, ou de uma crítica consigo mesmo, e a gente, né, precisamos parar e olhar assim, por que eu estou fazendo isso? Porque é o nosso meio, né, familiar, muitas vezes, através de uma fala, de uma construção, de uma ideia em relação a isso, né? Não sei se para vocês também vocês têm essa percepção. Essa cultura que a gente está remando contra, a gente nasceu dela, né? A gente viveu nela, vive nela, inclusive. Então, exatamente. É inevitável que em algum momento a gente não tenha sido interferido por alguma questão, né? Então, tem algumas perguntas, a gente faz trabalhos, né? No passado fizemos um trabalho muito legal com profissionais, os próprios nutricionistas, né? O quanto que a própria faculdade de nutrição, ela apresenta um ambiente pró-transtorno alimentar sem querer, né? E aí tem uma pergunta que a gente faz, várias, né? Mas uma delas que é muito importante que a gente faz, nós refletirmos você faz o que você orienta seus pacientes a fazer? Né? Toda a parte do comer saudável, intuitivo, colaborativo, né? Sem práticas antidietas e compensações, satisfação corporal, né? Satisfação versus insatisfação corporal. Vocês, né? No íntimo de vocês, né? Então, e tudo bem se não, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso. Eu acho que a gente precisa ter isso muito consciente pra gente, né? Da mesma forma que a gente percebe, né, também aquilo que a gente se preocupa muito quando a gente recebe um paciente de transtorno alimentar, vem desse histórico de dieta, vem histórico de profissionais que tinham também essa relação e que muitas vezes projetaram também no paciente, né? Então, é muito comum a gente ouvir, principalmente na questão nutricional, né, assim, esse medo de voltar ao nutricionista porque eu não consegui lá alcançar a meta que ele tinha. E, na verdade, a meta não era do nutricionista, né? Era uma questão do paciente. Então, por que eu preciso entrar nesse contexto de entregar algo para o outro se é um processo meu também? Né? Então, a gente, da mesma forma, a gente também busca levar esse outro contexto, né? E se a gente não está bem com isso, eu acho que fica difícil também a gente estabelecer essa relação e entender um processo em andamento, né, junto com o paciente. Não sei se isso faz sentido também com vocês, na percepção. Acho muito legal isso que você falou, Adri. Até também, se a gente for pensar, a gente é fruto de uma sociedade, né, que tem vários caminhar por um lado que a gente sabe que não é benéfico, que causa sofrimento, né? Mas por outro, e que é uma desconstrução. Então, eu não acredito, assim, que um profissional da área da saúde tem como ser totalmente desconstruído. Então,
E isso fica mais importante ainda, você desenvolver um autocuidado, um autoconhecimento nessa área. Sim. Porque tem sim coisa pra você desconstruir. Eu tive que desconstruir muita coisa nesse caminhar. E lá no fundinho a gente às vezes percebe ainda algumas coisinhas lá. Ainda muitas. E só que a oportunidade de desconstruir, né, até torna mais humano também conseguir auxiliar quem tá perto da gente e compreender, porque se eu não faço isso, fica em ponto cego. Assim como muitos preconceitos, assim como, né, várias coisas, se a gente for pensar. Então, nadar contra a importância, né, desse nadar contra a corrente também envolve isso. Às vezes parece, mas só uma pessoa, não, é muita coisa, porque isso vai pro teu paciente, que vai pra pessoa, pro teu amigo, vai pro teu irmão, vai pra quem tá perto, e vai pra você, né, e vai pra você. Sim. E não fica, não cresce, né, quando a gente vai entendendo melhor, aquela coisa não fica tão em ponto cego, como a gente vê, né, às vezes, algumas condutas, né, que aquilo ali é, né, uma falta de desconstrução, de certa maneira. Eu vejo dessa maneira, sabe? Sim, sim. E eu sempre falo, né, e quando eu dei aula também, eu frisava muito, assim, tanto a importância para o desenvolvimento técnico é a importância do seu processo, né, porque senão a gente fica não atendendo um paciente, mas a gente fica dando aula sobre determinados temas. E a gente sabe que isso não funciona, porque senão os nossos livros de autoajuda, né, nos tirariam do mercado de trabalho, né, e não funciona dessa forma. Então eu vejo também assim a dificuldade que seres humanos nós temos de mostrar nossas vulnerabilidades. Então eu vejo também assim um contexto de que enquanto profissionais às vezes até a sociedade ela cobra um pouco isso, assim, né, que temos que estar em um processo de uma detenção de conhecimento, de poder, de resolução, de sucesso. E na verdade somos, né, resultado também de várias experiências, de construções, desconstruções, sucessos, insucessos. E aí dentro do nosso trabalho em conjunto, enquanto parceiras, né, Adri, a gente tem esse valor em comum e esse objetivo, né, essa prática aí com esses novos projetos que a gente está colocando em prática de, além de fornecer o aprimoramento técnico, porque eu acho que eu concordo com você, nós enquanto profissionais a gente anseia disso, e não tá errado, né, mas acho que não pode ser o único foco. Além de fornecer esse aprimoramento técnico, né, de acordo com a nossa abordagem, terapia do esquema, pensar em como a terapia do esquema ajuda, né, e trata pessoas com transtorno alimentar, a gente também tem esse braço e esse foco de trabalhar com os profissionais, né, que atendem não só psicólogos, mas profissionais de modo geral que atendem esse público. Na área da saúde, assim, de uma forma geral, na área da saúde, não só médicos psiquiatras, outras especialidades médicas, né, os endocrinologistas, os fisioterapeutas que também trabalham com esses pacientes, então pessoas que, e também quem mais tiver interesse. Pensei aqui também na educação física, que eu acho que é um público que fica muito nessa vertente, né? Fica. Então a gente tem esse plano de também, ano passado a gente fez um workshop, né, esse ano pretendemos continuar esse trabalho de fornecer esse espaço também. E num dos braços nossos também, que é supervisionar outros profissionais, a gente também tem essa supervisão mais focada nesse autocuidado e autodesenvolvimento para essas temáticas. Então, a gente pode fazer bem focado. Então, é como se a gente fizesse ali uma supervisão junto com uma autoterapia. A terapia do esquema ela proporciona, isso é muito interessante. Que aí tem esse desenvolvimento do profissional, né, junto com a parte técnica, se precisar ali, né, dentro de uma supervisão, mas de olhar para dentro para entender o que eu tô levando aí pro meu atendimento, o que eu preciso cuidar, quando eu me sinto desse jeito, geralmente é porque bateu nisso que cai nessa parte do meu corpo. Ou, nossa, veio um negócio aqui que eu não quero comer hoje, né, o profissional, o que tá acontecendo? Geralmente é esse o caminho. A gente consegue em supervisão, né, Mari, abarcar isso, e isso é uma coisa, né, e é legal que é mais íntimo também, né, porque as pessoas pensam, fazer em grupo, será? Né? Sim. Então tem essa oportunidade também de trabalho individual, de autodesenvolvimento. Eu acho muito legal essa temática que vocês trouxeram, né? Eu acho que para além disso vocês também podem atender esses profissionais.
né, na psicoterapia também, né? Porque muitos acham que o psicólogo não precisa fazer a terapia porque vem. E eu acho que somos o público que mais precisamos, né? Assim, no sentido de que o nosso trabalho, essa força de trabalho justamente é ouvir problemáticas durante o dia e durante a semana, para além das nossas problemáticas, né? Mas de outras pessoas também. Então, acho que é muito importante, assim. Esse grupo que vocês fizeram foi um workshop, né, meninas? Sim. E, por exemplo, é um trabalho de um final de semana? Ele é um grupo que vocês pretendem lançar? Como é que funciona? Ai, meu Deus. Nós temos muitas ideias, né? Esse workshop que a gente fez foi um workshop de 4 horas só, né? Que a gente queria também sentir um pouco de como seria esse trabalho, como as pessoas receberiam, né? Sim. Mas é um trabalho, um workshop super vivencial, né? Com caráter, assim, de... a gente apresenta alguns fundamentos técnicos, né? Algumas ideias que estão baseadas na nossa prática, na nossa abordagem, mas o nosso foco é, de fato, experimentar essa conexão com a minha construção da imagem corporal, né? Sim. Então, como que é a minha relação com o meu corpo. Esse workshop a gente fez focado no corpo, né? Temos a ideia também de fazer um outro, né? E temos aí uma ideia que ainda não foi colocada em prática de uma imersão para esses profissionais, né? Mas que ainda está no forno, né? Então, Está na gestação. está na gestação. Eu acho que é muito importante, assim, a gente observa muito as oportunidades de desenvolvimento realmente relacionados à parte técnica, né? E de não parar para cuidar da nossa saúde mental, das nossas questões. E não adianta, né? Principalmente, eu acho que dentro do tema de transtornos alimentares, as questões que não estão ainda, né, entrelaçadas, elas ficam muito evidentes. Inclusive, às vezes, na conduta com o paciente, no processo que o paciente tem, né? Porque a gente observa isso muito na família, às vezes, né? Tá pegando aqui como um exemplo, uma anorexia, quando o paciente está nesse processo, né, de reganho de peso, né? A gente observa, às vezes, o quanto isso pega no contexto de um familiar, né? De condutas da família. Então, se o profissional também ele não é desconstruído nisso, eu acho que fica difícil também abarcar isso com a família, sustentar essa prática, porque é uma prática que a gente tem evidências de como funciona, que resultado, né? Então, como que a gente vai fornecer aquilo que também, de certa forma, a gente não tem? Não sei se faz sentido para vocês também, assim, essa prática, essa visão. Por isso que a gente acha e acredita fielmente que é inevitável, né? A gente não olhar para esse lugar e essencial cuidar, né, desses profissionais. Então, a nossa proposta é essa, com toda certeza, Adri. Eu acho muito lindo o projeto de vocês, né? Espero aí que logo tenhamos notícias fresquinhas para poder compartilhar, que vocês voltem aqui novamente para trazer pra gente, né, um pouco mais dessa informação, que eu acho que é tão rica, né, e tão acolhedora também, porque a gente tem a oportunidade de levar as nossas vulnerabilidades, ter um local seguro para falar isso também. Eu acho que ela é muito rico e proporciona também um desenvolvimento, além de pessoal, profissional. Com certeza. Então sejam aí novamente bem-vindas, voltem, né, Obrigada. para falar um pouquinho sobre isso também quando vocês tiverem algumas datas, né, de previsão, porque eu acho que é bem importante para os profissionais de uma forma geral. A gente está disponível nas nossas redes sociais, né? Depois aqui embaixo a gente deixou aqui embaixo o arroba, né? E aí todas as movimentações também pelo CETA, mas a gente vai divulgando lá. Obrigada, Beleza, meninas. foi ótimo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.